Vai começar com aquele primeiro, né? Eu falei com ela. Vamos tomar tempo, por favor. Vamos retomar aqui a réplica. Doutores, por favor, Na verdade, eu que agora eu vou colocar na hora do tempo. Não, que eu vou exibir aqui na hora de foto. Ai, Deus. Vamos lá. Tá contando esse também? Sim, pode ir. Senhores jurados, retomando aqui a linha do raciocínio, primeiro eu tenho que pontuar uma coisa. Aqui falou-se de trabalho patético. Aqui foi levantado, em decorrer do processo, que até policiais eram assediadores, teriam falado que as meninas são gostosinhas. Eu vou fazer justiça a essas pessoas, sabe? Eu vou fazer, assim como eu fiz justiça ao jornalismo hoje, eu vou fazer justiça à doutora Bárbara Lomba, vou fazer justiça aos policiais, vou fazer justiça a todos os promotores que atuaram, vou fazer justiça a todas as pessoas corretas que têm compromisso com a verdade. E hoje, eu vou explicar muito bem para os senhores a farsa. Eu vou mostrar a farsa. Eu já mostrei como foi montada também. Foi forjada. E outra coisa, vamos pontuar umas coisas aqui antes de eu começar, tá? Falaram que uma testemunha de acusação falou alguma coisa. Não sei se os senhores se lembram. O pastor Alexander, testemunha de acusação, aqui foi narrado, foi mostrado inclusive um vídeo juntado pela defesa de que foi tentado contato com ele para que ele falasse com certas pessoas. Os senhores lembram quem era a pessoa? Não vou mencionar de novo, né? Enfim, outra coisa. Kelly, doutor Ângelo, o senhor tem o seu depoimento da Kelly aqui? Porque Kelly, que eu saiba, tem uma idade bem parecida e bem próxima com o pastor Anderson, né? Diferente da Record de Lis, que tinha 31 e ele 15 quando começaram o relacionamento, segundo a mãe do pastor Anderson. Tá como falamos aos, né, doutor Ângelo? O senhor que representa a família sabe disso muito bem. Enfim, depois o doutor mostra o que ele fala do pastor Anderson quando ela vai na delegacia. Porque o que acontece, o que eu vi no final, sinceramente, o Ministério Público foi desbaratando todas as versões. Aí sobrou essa da Kelly agora, porque a da Lohane já vendo que não dá mais, da Rafaela também não. Aí tem essa da Kelly. O doutor Ângelo vai mostrar da Kelly. Agora, senhor jurado, eu não estou lá fora, né, botando uma câmera em todo mundo, para poder saber o que as pessoas estão fazendo em portas fechadas. Mas agora, o que é evidente do caso é que houve manipulação. É que houve manipulação de testemunhas. Vamos continuar. E por fim, quando a Paula Barros não deu palco para quem simula depoimentos. Esse celular, senhores,
o celular da Simone. Doutor Carlos, há quanto tempo esse celular foi apreendido? Foi apreendido no começo, quer dizer, quando ela foi 24 de agosto de 2019. Esse celular 2020, desculpa. 24 de agosto de 2020. Aqui, só para, caso a defesa queira, né, conferir qualquer coisa, pode ficar à vontade a defesa para abrir o celular, foi concedido acesso ao celular da defesa, a defesa sabe disso. Mas vamos falar desse celular um pouco. Como eu estava narrando, esse celular comprova que o motivo trazido pela Simone para apagar as mensagens é falso, quando ela fala da falta de capacidade de armazenamento, né? Bom, os senhores lembram, eu tenho certeza que lembram. Vamos falar de mais umas coisas. Aí comecei a dar uma olhada no celular da Simone, porque se eu provo mais mentiras da Simone, enfim, melhor, não é? Então, Simone narra, e aqui duvido que a defesa vá querer contra-argumentar, porque vai ser provado que vai ficar claro que está inventando tese. Simone narra que aquele diálogo que eu mostrei do franguinho, os senhores lembram do franguinho? Dá um franguinho para ele, não sei o que, da Ponte Lista, com o André sentado aqui, que a defesa disse que não tem prova nenhuma contra ele, né, do envenenamento. Enfim, vamos lembrar? Simone diz, em depoimento, que, na verdade, era ela se passando pela mãe, porque o celular dela tinha descarregado. Não é isso que ela diz? Eu lembro que ela diz isso. Ela diz que não, apesar do André se referir a pessoa como mãe que está falando com ela, né? Apesar de o Carlos, o André, inclusive, fala de encontrar com a pessoa, não é isso? Vai encontrar com ela. Ele fala, vamos nos encontrar. Quer dizer, se fosse a Simone pedindo que ela for, ele ia falar, e aí, pô, e aquele plano nosso? Não, mas é da Simone, quer dizer, não faz o menor sentido. Mas a gente vai um pouquinho além. Esse celular da Simone, como eu disse, ela faz um trabalho muito bom. Ela paga muita coisa, né? Como eu disse para o senhor, por isso que ela, inclusive, mudou a motivação de por que ela não tinha as conversas, não só da Flosilis, como também a do pastor Anderson. E aí eu pensei, se eu tenho algum dado aqui, nesse celular, que demonstra que o celular da Simone estava funcionando no momento da conversa entre o André e a Flosilis, eu mostro para os jurados que o celular dela não estava descarregado, não estava sem bateria. E aí, a gente tem aqui, 13/10/2018, mesmo dia do diálogo. Lembrando, o diálogo, como eu disse para os senhores, começa por volta de 8 e pouco, termina já por volta de 10 e pouco. Senhor jurado, é muita prova, se quiserem que eu mostre depois, eu mostro, não tem problema nenhum, e tenho certeza que a defesa não vai contra-argumentar um fato verdadeiro. Esse aplicativo é o Health. Ele é um aplicativo de saúde do celular. Todo iPhone tem. Aliás, Simone tem um iPhone 7, né, convenhamos, de 128 GB. Esse Health, ele tem um registro, que é feito aqui, 13/10/2018, às 21h10, flight screens, números, degraus subidos pela Simone. Esse registro originates from, da onde ele se origina. Olha o que está escrito, device, do aparelho. Ou seja, o celular de Simone estava ligado no momento da conversa entre Flosilis e André, em que ela pede para ele colocar veneno na comida do pastor. Mas aqui desqualificaram o perito, desqualificaram o trabalho do Ministério Público, chamaram de patético. Aí o que eu pensei? Bom, vamos checar mais esse celular, vamos dar uma olhada nesse celular, porque, doutor Pedro, inclusive, acho que vocês também devem trabalhar assim. Qual aplicativo qualquer um procuraria para ver informações quando tivesse um celular? A gente vai direto no WhatsApp. A gente sempre procura direto no WhatsApp, direto em fotos. Então, como haviam outras coisas para fazer, havia uma preparação para fazer, havia um excesso de provas, que a gente está aqui com problema de tempo, senhores, porque a gente não tem, a gente está vendo como a gente vai conseguir colocar tanta prova nesse processo. Mas, enfim, e aí eu comecei, olha, se eu consigo mais um registro, além desse, que o celular da Simone estava ligado, um é bom, dois é melhor, três é melhor ainda. E aí eu começo a dar uma olhada nos aplicativos que não são WhatsApp, que não são imagens, que não são vídeo. Senhores verem aqui, só para entender o Celebrite. Aqui, ó, tá vendo? Health, Contacts, Cookie, isso tudo são os aplicativos. Ele destrincha o celular. E aí aqui estão os aplicativos, passwords, recordings. Senhores jurados, e aqui já vou advertindo a defesa. Se fizerem insinuações de falsidade por parte do Ministério Público,
A gente vai pegar o celular da Simone, vai botar no Celebrite, e os senhores, o original que está no cartório, e não vai pegar bem com os senhores. Quando eu começo a mexer no celular da Simone, eu noto isso aqui embaixo. Recordings 3. Vou mostrar para os senhores esses recordings. São 3 áudios, doutor Fausto, fique à vontade para conferir na sua cópia, tá? São 3 áudios. Esse primeiro tem cerca de, sei lá, 1 minuto e 20. Vê-se claramente que, não sei porquê, não sei se apertar, não sei querer o botão, não sei o que aconteceu, e você escuta barulho do Domingão do Faustão no fundo, né? E a Simone falando. Esse primeiro, eu quis mostrar só para fins de exemplo. Esse primeiro, senhor jurado, aqui o Ministério Público é transparente. Fiquem à vontade, se quiserem, antes de decidir, irem lá na sala do jurado, verem os 3 completos, não tem problema nenhum. Mas eu só vou para o principal, porque eu tenho muito pouco tempo. Enfim, esse primeiro, ela fica falando, com a Rafaela, aparece, um monte de coisa, nada muito útil. Aí, eu conferi o segundo, eu já vou para o segundo. Eu também conferi o terceiro. O terceiro também é a mesma coisa, é curto e não tem quase nada. Mas o segundo, senhores jurados, o segundo, eu acho que é importante ver o segundo. Eu acho que é importante até, porque isso, eu dedico esse segundo áudio, senhores jurados, a doutora Bárbara Longo, inclusive, que fez um trabalho sério nesse caso. Enfim, deixe os senhores tomarem suas próprias conclusões. Eu vou mostrar um iniciozinho e vou para o ponto que interessa. Fiquem à vontade para ver ele inteiro. Não tem problema nenhum. Ministério Público não esconde provas, o Ministério Público não manipula testemunha. Preste atenção. Ele falando que só 2 minutos sem fazer. Pode ir, vou ficar tão feliz quando ele sai para a igreja rápido. Isso eu queria que vocês ouvirem. Não coragem de coitar. Essa é a notícia do início. E Jesus não dá não, eu sou nada. Vou ficar muito feliz quando ver, parece, você indo para a igreja, Rafa, né? O que eu queria dessa parte inicial? Só para deixar claro para os senhores que é a Simone falando com a Rafaela, filha dela, tá bom? Vamos continuar para frente desse relato. Dessa gravação. Ela, sinceramente, fala várias atividades, não vou ficar expondo aqui a atividade da Simone, o Ministério Público não age dessa forma. Se os senhores quiserem ouvir, têm acesso a tudo, fiquem à vontade, mas não vou expor desnecessariamente a intimidade de ninguém. Eu vou voltar. É difícil, né? O áudio é meio truncado. Ela fala assim, o Xoxó tá dando remédio pro Miel morrer. Não tá. E ela depois fala, tadinho, né, doutora Maria? Vou voltar, porque tá difícil de ouvir, mas agora para as pessoas, prestem atenção.
vou mostrar mais uma vez para os senhores. Mas eu falei com o doutor Carlos, com a doutora Mariana, esse áudio de muita coisa. Menos de um minuto. Meu microfone caiu. Em menos de um minuto, a gente sintetiza muita coisa nesse áudio. Doutores Carlos, doutora Mariana, alguma vez na vida dos senhores, o senhor já viu uma pessoa cuja filha foi estuprada, cuja mãe foi estuprada, cuja outra filha foi estuprada, se referir ao estuprador como tadinho? Eu nunca vi também. Doutor Ângelo, o senhor já viu? Também nunca vi. Chato? Chato Daniel? Chato. Fala chato, doutor. Chato. Ela diz que ela está sendo estuprada desde 2012. Esse áudio, vamos falar aqui da data da produção do áudio. Né? Olha aqui, 24/6/2018. Há alguma peculiaridade nessa época, doutor Carlos? Porque ele estava sendo internado no hospital, né? Isso, exatamente. Doutor Carlos, veja bem. Aqui, e aqui no que eu falo, fica à vontade para perguntar a folha, consta a internação dele 9/10/2018, 7/10/2018, 9/7/2018, 8/7/2018, 21/5/2018, 6/5/2018. Mesmo na época do áudio. O doutor Fausto falou que era remédio, né? Ela fala remédio mesmo. Mas eu nunca vi remédio para matar os outros. Mas vamos continuar, vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo. Tadinho, né? Tadinho. Não, olha só, doutor Carlos, uma coisa que eles conseguiram provar. O Niel era chato pra caramba mesmo. Mas, pô, matar o cara por causa disso eu já acho um pouquinho demais. Mas vamos lá. Doutor, até a assassina dele ficou com pena dele. Agora até eu fiquei. Vamos continuar. Vamos lá. Elementos que a defesa pode querer explorar nesses autos que eu vou explicar rapidinho. Deixa eu fazer um roteiro, senhor Gerson, não perdi. Primeira coisa, tese da defesa. Simone mesmo disse, pastor Anderson estupra ela desde 2012. Ela mesma fala essa data. Isso aí em 2018, tá? E ela fala que ele é tadinho. Vamos continuar. Eles falam, ela faz mal a Xoxó. Exatamente o que o Ministério Público sustenta desde o início, que ela se incomodava com ele. E eu vou linkar isso aqui com o outro áudio, a outra conversa dela, com o André, que mostra qual é o mal que é verdade. Eles entendiam que ele fazia a Xoxó. E lembrando, se ele faz mal a Xoxó, por que eles não? Se elas foram estupradas, como elas dizem, por que elas não falam? Ele faz mal pra gente. Ele faz mal pra você, mamãe. Não, eles falam, ele faz mal para Xoxó. Acho que ficou bem claro quem é Xoxó aqui, né? Foi perguntado algumas vezes pelo Ministério Público. Vamos lá. Só vou finalizar aqui para deixar a doutora Maria continuar explicando e linkando, porque é assim que se investiga, é assim que se trabalha. Não é vindo aqui fazendo ilações, não é vindo aqui difamando repórteres, não é vindo aqui difamando policiais que se trabalha. Se trabalha assim. Eu vou só mostrar um último documento para finalizar, deixar a minha colega fazer aqui a sustentação dela. Vamos lá. Diálogo com o André. Que a defesa falou que não tem nada a ver com crime, né? Estranho.
Aquele que eu acabei de mostrar para os senhores, que eu peguei para ver, né, o help e tudo mais. Tem um outro diálogo dela com o André muito interessante. Vamos falar agora que é a Simone, será? Tá ali a página, tá, o Dr. Fausto, se quiser perguntar. Doutor Carlos, onde é que está a conversa do independência financeira, não? Independência financeira. 15.900. 1900, ótimo. Obrigado, senhor jurado, é muita prova, eu me perco às vezes. Aqui, vamos lá. Essa aqui é muito importante. Essa aqui explica bem. Como mal cachorro sofria do leão. Chato, né? Aqui que é importante mudar. Se ele espancava a mãe dela, estuprava a mãe dela, era esse monstro. Ele ia falar que ele é tadinho, ela ia falar que ele é chato, não, né? Mas aqui a gente explica muito bem. Na conversa realizada entre André e Simone, no dia entre André e Flor de Lis, dentre outras coisas, ela fala algo que sintetiza muito o que o Ministério Público está mostrando, o que a polícia está mostrando desde o início. André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso, me ajuda. Cara, estou te pedindo, te implorando, até quando vamos ter que suportar esse traje no nosso meio? Independência financeira é pouco. Tem mais, seu jurado? Doutora Maria, pode continuar, por favor. Eu tenho uma preocupação, né, quando eu venho sustentar, eu sempre penso que eu tenho as melhores palavras para conseguir passar para os jurados aquilo de prova que eu vi no processo. E acho que a gente precisa fazer uma organização aqui do que essas pessoas estão sendo acusadas, até mesmo para que os senhores fiquem mais confortáveis no momento de votar. Bem, a acusação aqui em relação à reforma do homicídio, né? A primeira é o homicídio consumado com 3 qualificadores. E aí, eu falo uma coisa, eu quero... Desculpa, eu não falo o que tá. Mas vamos lá. Quando os lados e lucros foram julgados, eles foram julgados pela execução desse crime. Flor de Lis, de acordo com a acusação, ela está como mandante, é um mando. E os outros, né, dentro dessa participação, estão participando do crime. A prova que se faz quando a gente vai julgar um executor é diferente da prova que a gente tem que reunir para verificar participação e mando. O que a defesa, acredito que pediu a gente, é uma mensagem dizendo da Flor de Lis, mate o Anderson. Não, a gente não tem para mostrar essa mensagem. É preciso analisar todo esse contexto, inclusive a posição que a ré Flor de Lis tinha naquela casa. Né? Os filhos que vieram aqui e tentaram trazer uma versão mais próxima da realidade, que acontecia ali naquele ambiente diferente do que a gente está acostumado a ver, foi no sentido de que ela e ele eram parceiros na condução da família. Ela tinha a Roberta fala uma frase aqui, se 99% da casa não quisesse a morte do Liel, e 1%, e esse 1% fosse Flor de Lis, o homicídio não teria acontecido. Ela tem... alguém falou que ela tem uma Luana. A influência dela é bizarra. Ela não é uma mulher... o que a defesa quis trazer aqui é uma mulher que não consegue falar, que não consegue se expressar. E se a gente vê, na verdade, é uma mulher de liderança. Alguém colocou como uma sacerdotisa. A própria se colocava como um anjo. Então, é preciso analisar todas essas peculiaridades e como o Ministério Público trouxe aqui elementos dessa família, não foi para trazer e ridicularizar a intimidade de ninguém, mas para compreender até mesmo a posição de liderança que essa ré tem nessa família. Então, peço os senhores, quando a defesa vem e pede uma prova em tal sentido, que considerem
que quando se prova, por exemplo, o crime para Lucas e Flávio, os executores é uma prova. A prova da participação e do mando é diferente. É preciso analisar uma série de mensagens, linkar uma coisa com outra, até porque era aquilo. A mensagem que o doutor Décio vai mostrar depois, de Marzi para Flor de Lis. Flor de Lis muitas vezes não falava diretamente com as pessoas, pedia que para outros falassem, que outros falassem, pessoas. Enfim, a Flor de Lis é imputada um homicídio consumado com 3 qualificadores. Porque ela teria arquitetado essa empreitada simulada como latrocínio, arregimentou, incentivou e convenceu os executores e demais denunciados, financiou essa compra da arma, que agora surgiu essa tese de oficiado, e avisou também que a vítima chegava no local. Esse crime tem 3 qualificadoras, como o doutor Rodrigo aqui iniciou. Cadê aquele arquivo? A primeira delas é o motivo torpe, e é o que a gente parece que é o grande embate, né? Porque a acusação sustenta que esse crime, isso não é uma questão de gênero, isso não é uma questão de violência, isso é uma questão patrimonial. Eu peço que os senhores recordem quantas vezes a gente escutou aqui a palavra dinheiro, 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 iPhone, botox, silicone, comprar, 120 mil reais, terno, camarão, Bruxelas, Brasília, procedimento estético, Zara. Isso aqui não é uma questão de gênero, como quer se transformar. Lamentavelmente, acho que foi quem disse aqui, a Roberta. Agora, com certeza, diversas mulheres estão sendo abusadas. E há uma dificuldade imensa de se provar isso. E como se traz isso de forma leviana, isso é um desserviço para todas nós mulheres, que vivemos nessa sociedade machista. Enfim, o motivo torpe que sustenta aqui a acusação é a motivação financeira, esse poder e controle. Lembrando que Flávio, que dizem aqui que foi motivado pela narrativa de Simone, no sentido de ter ocorrido um abuso, já foi condenado pela execução e foi condenado com esta qualificadora do motivo torpe. Para o Flávio, foi reconhecido que o motivo do crime não foi a narrativa de Simone, foi poder e dinheiro, foi a insatisfação como aquele que era o administrador da casa distribuía o dinheiro. Esse é o motivo. É feio, é mesquinho, mas não adianta agora olhar para trás e querer reescrever uma história, dando uma roupagem mais palpável. Não é uma questão de gênero. Não é uma questão. Isso não foi. E pode ser que isso tenha acontecido. Não sei. Esse não foi o objeto de apuração. A gente não investigou o pastor Anderson, porque, como eu já disse, Anderson é a vítima. Isso não se chama. Quem é a vítima nesse processo é Anderson. É Anderson que estava com 30 disparos, com 30 perfurações. Os disparos dão uma dificuldade mesmo, até porque o filho da Ré Simone e neto da Ré Flor de Lis modificou ali a cena do crime, recolhendo os torsos e limpando parte do sangue, como a gente já pôde observar. A outra qualificadora é o meio cruel. Tem como mostrar o laudo, Décio, por favor? Quem diz que existe um meio cruel nesse crime, não sou eu, é o perito que fez o laudo de necropsia. Deixa eu ver, vou tentar um negócio dele. Pode mostrar, que eu vou tentar ser pontual para... Doutora Maria, continua, demonstra o laudo do jurado. E aí, sobre a crueldade, aproveitando o que o doutor Rodrigo falou, eu vou ler aqui a parte de exposição, e aí foi uma dica até do doutor Carlos, a parte aqui da... Doutora Maria, vou botar o laudo exatamente no ponto que você disse. Não precisa. Aqui, olha. Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia,
se a tortura ou meio insidioso ou cruel? Resposta: sim, meio cruel em decorrente da multiplicidade de tiros. Quem está dizendo aqui é o perito que ativou o áudio necropsia. E sobre a crueldade, né? Eu vou ler aqui um trechinho da exposição de motivos da parte especial do Código Penal. Quando fala sobre o que é cruel. Cruel. Isso é, que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. E aí, o Dr. Carlos, mesmo conversando com a gente sobre isso, falou: se eu pego um martelo e bato na cabeça de uma criança e ela morre instantaneamente, isso não é cruel? Isso não se encaixa nessa definição de uma brutalidade fora do comum? A outra qualificadora é mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque foi atingida de surpresa na garagem da sua residência, inclusive vestindo só roupas íntimas. Como foi a narrativa aqui da delegada Bárbara quando falou disso? Que ela diz que pela dinâmica do fato, né, como ele estava perto do posto, tinha um carro que estava ali fora, possivelmente até o Flávio chamou a vítima, né, e a vítima foi atendê-lo e assim recebeu essa quantidade de disparos de arma de fogo dentro da sua própria casa. Aqui há duas agravantes, para o reconhecimento do juízo, que é em razão da relação doméstica de coabitação contra cônjuge e no caso da Réa Flor de Lis, porque ela promoveu, organizou, cooperou do crime, ou seja, ela foi a mandante no crime e exerce uma posição de liderança aqui na prática desse fato, também na associação criminosa. Além desse crime consumado de homicídio contra a Réa Flor de Lis, há um homicídio tentado. Ao homicídio tentado. Por quê? Decidiu, planejou ou iniciou os atos executórios da empreitada criminosa. Este foi a autora do plano homicida e arregimentou cúmplices no âmbito familiar para sua execução, além de ministrar, dissimular sucessivamente o veneno nas comidas e bebidas da vítima. Então, esse é outro crime. Esse aqui tem duas qualificadoras. São elas: o motivo torpe, esse mesmo motivo. Então, esse homicídio consumado tem essa motivação torpe financeira e poder. E aí eu peço que os senhores recordem aquelas palavras que tanto ouvimos aqui. E a outra é o emprego de veneno, né? Lembrando que a qualificadora, como disse o doutor Rodrigo, são os senhores que decidem se elas incidem ou não, e a incidência de uma qualificadora faz com que um crime simples se um crime com o rótulo da hediondez. Então, há um tratamento diferenciado no crime hediondo, por exemplo, não só na quantidade de pena, mas também no cumprimento dessa pena, com progressão de regimes e infrações mais rigorosas de progressão, por exemplo. Além desse crime, para a Réa Flor de Lis também temos o crime. Tem como mostrar a carta do Sérgio? Então, o que aconteceu? A gente ouviu falar, eu vou tentar ser o mais breve possível, para que pouco tempo, vamos lá. Ouvimos falar de Andréia, no momento que Lucas está preso num estabelecimento penal incompatível com o seu perfil, né, no estabelecimento penal direcionado para policiais, está na mesma cela que Flávio. E aí surge, né, a Réa Flor de Lis tem a ideia, depois que a primeira tese do latrocínio fracassa, de imputar, de jogar para o seu filho Lucas a prática desse crime. E apresenta a carta, o conteúdo. Ela cria o conteúdo dessa carta, que é copiada pelo Lucas,
E ela, inclusive, acho que tem que vai fantástico, né? A gente tem Na verdade, ela manda ela usa, né, doutor Carlos, até para o condenados, né? Como é que é o nome? O Marcos, né, aquele presidente. Siqueira. Preso por anos, né? Não sei mais ou menos 20 anos. E a mulher dele, Andréia, quantas anotações de estelionato tinham 13, né, no nome da Andréia, mais ou menos? Ela se utiliza de Andréia e de Marcos para... Não, a gente não entende até hoje como é que o Flávio foi parar perto ali do Lucas, né? E aí eles conseguem que, entre uma carta da reconciliação, que o Lucas acabou de narrar para os senhores, quando falou depois, lembra, assinada pela Cordilis, consegue que entre essa carta no presídio, e aí eles começam, me parece, não vou falar também muito dos advogados, enfim, mas enfim, consegue ficar fazendo uma pressão no garoto ali, que lembrando, né, até a câmera da casa, em frente à casa, mostra o Lucas saindo bem antes do crime, o pastor chegando para a polícia da sua noite de amor, né, segundo ela, bem depois, mas enfim, eles botam o garoto para forjar uma carta, que ele copia da versão que a Claudine mandou, que o Flávio copia, porque a letra da polícia parece que ele não entendia. E aí eles trazem e apresentam isso no inquérito policial e no processo judicial. Aí o garoto, quando ele consegue finalmente se livrar dessa influência, porque a Regiane, que é uma pessoa que cuidou dele a vida toda, vai e consegue colocar o garoto pela Defensoria Pública, ele vem aqui e conta toda a verdade, que ele foi manipulado para que colocassem a culpa do crime em um garoto pobre, negro, que não era biológico, não era privilegiado, portanto, que por isso eles se achavam no direito de colocar esse garoto como responsável dos crimes praticados pela família dele. Essa carta, né, o conteúdo ele é logicamente falso, porque o conteúdo foi entregue ao Lucas para copiar, ela atribui o Lucas confessaria o crime e colocaria o mando do Misael e do Luano, no Alexander, né? Essa carta ela é apresentada no inquérito policial e também num processo judicial. Depois o Lucas conta toda a verdade, foi pressionado, questiona-se o fato dele, seu perfil de traficante está no estabelecimento penal destinado a policiais e a Andréia já foi condenada, Marcos já foi condenado, é inquestionável. O conteúdo desse documento é falso. Então, minimamente, a Cordilis não se comportou como inocente quando tentou pedir que influenciar, manipular um jovem de 18 anos para assumir ali. E como a doutora Bárbara falou, né, que era uma versão completamente dissociada do que tinha de prova, que eles tinham a câmera da rua, e a câmera da rua mostrava que o Lucas esteve sim na casa, mas saiu da casa antes da chegada do pastor Anderson. Mas isso é mais uma tentativa de escapar de qualquer tipo de responsabilização penal dos acusados. Minimamente, como inocentes, não se comportaram. A outra imputação, a última, é aquela que eu falei um pouquinho da associação criminosa armada, que é o fato de se reunirem para praticar diversos crimes, né? Aqui eu já narrei pelo menos 3. O homicídio consumado, a tentativa de homicídio e a situação de impunidade, né, de ocupar um cargo de deputada federal é tamanha que faz esse documento, e esse documento foi levado a um programa de televisão para expor como a grande descoberta, a grande prova de inocência, né, da acusada. Então, esse é o 4º crime da acusada Cordilis, que a gente vamos analisar aqui. Para a acusada Simone, a gente tem também o homicídio consumado, porque prestou auxílio a Cordilis no planejamento do crime e no convencimento dos já denunciados, dos já condenados, Flávio e Lucas, a executarem a empreitada criminosa. Simone também com aquelas qualificadoras mencionadas. Há também, para Simone, a tentativa de homicídio com emprego de veneno. Por quê? Ministrava o veneno dissimuladamente nas comidas e bebidas da vítima, além de auxiliar na escolha e aquisição da substância tóxica, mediante pesquisas na internet, em busca de tipos de veneno que fossem letais e possíveis de se adquirir, com o objetivo de envenenar a vítima gradualmente e produzir a sua morte.
O outro crime que a imputada Simone é a associação. Todos ali estão associados para a prática de diversos crimes. A outra é a associação. Lembrando que Flávio e Lucas também, na visão do Ministério Público, integram essa associação e já foram condenados pela associação criminosa. E é armada por ser uma empresa de arma de fogo, o pastor morreu exatamente com o uso da arma de fogo. A Rayane, ela responde pelo crime, não pelo tentado, mas pelo consumado, e com essas 3 qualificadoras. E aqui eu faço porque ela prestou auxílio a Flor de Lis no planejamento do crime e no convencimento de Flávio, as mensagens que Rayane deu do Lucas, né, para executar a empresa, a acusação falou que não tinha nada, né, para executar a empresa criminosa. Nesse aspecto, nós pedimos a causa de diminuição de pena da participação de menor importância. Não porque não trabalhamos bem, é comum nessa fase, não sei se os senhores já foram jurados, o Ministério Público, antes de ser um órgão de acusação, é um fiscal da ordem jurídica. Portanto, quando a gente chega nesse momento, a gente olha para o processo como um todo e vai verificar se tem provas suficientes para sustentar a condenação até aqui. O Ministério Público não é obrigado a pedir a condenação na forma como ela chega aqui. Porque antes de ser um órgão de acusação é fiscal do ordenamento jurídico. Se o Ministério Público hoje verificou que Rayane participou desse homicídio, mas que essa participação, comparada aos demais, foi de menor importância, deve pedir a causa de diminuição. É por isso que está fazendo isso agora. Não foi leviando deixando ela presa esse tempo todo. Esse é o momento oportuno para fazer esse tipo de pedido. E é o que o Ministério Público faz, mostrando que está agindo com a análise correta do processo e fazendo um pedido justo. Rayane também é acusada da prática da associação criminosa armada, com todos esses acusados, e com os outros que já foram julgados. Marzia é acusada de prestar auxílio no planejamento do crime e no convencimento de Flávio e Lucas no homicídio consumado com aquelas 3 qualificadoras. Também no homicídio tentado, com emprego de veneno. A gente ouviu aqui diversas testemunhas dizendo que ela ministrava a substância nas comidas e bebidas da vítima. Além desse crime, a associação criminosa. Por fim, o André. O André aqui, ele é acusado da prática do crime, do consumado, aí em relação ao consumado, do tentado e da associação criminosa. 3. Quando se diz que o Ministério Público pediu a dissolução, a gente está pedindo a dissolução do consumado, porque a gente olhou o processo, a gente viu aquelas mensagens do franguinho, né? O André participa, compra o veneno, chumbinho, do Glória Glória. Então, isso mostra que ele estava envolvido na tentativa com o emprego de veneno. E aí o Ministério Público pede a condenação. No homicídio consumado, a gente olhou o processo, mais uma vez, e hoje, no momento oportuno, reconhece que não há provas suficientes para a condenação do André no consumado. E aí, na sua posição correta de fiscal da ordem jurídica, pede a absolvição em relação ao homicídio consumado, mais a condenação no tentado e na associação criminosa. O que a gente vai dizer agora? A gente pode passar a palavra para o doutor Ângelo, não pode? Vamos passar? Doutor Ângelo, para que tenha a palavra. Doutor Ângelo, posso botar uma foto que o senhor juntou, inclusive? Ali no telão, é importante enaltecer a participação desse digno representante da democracia. Vamos lá. Explica para os jurados quem é que está aí. Bom dia, né? Bom dia, senhoras e senhores leis. Uma honra, mais uma vez, estar aqui com Vossa Excelência, uma juíza de direito imparcial que busca sempre cumprimento da lei e da ordem. Receba as considerações desse digno advogado. Ministério Público,
recebo as considerações desse digno advogado, doutora Elizabeth, minha estagiária, formada em Direito. Obrigado por todo o apoio e cuidado desse processo. Sem você, eu não queria me preparar da forma que me preparei. Cumprimento os acusados, cumprimento as defesas, a pessoa do doutor Paulo, é uma honra estar aqui com Sua Excelência. Cumprimento a plateia em nome dos advogados, da doutora Valdanda, do doutor Ramos, da Fernanda Leiva, minha nova colega que conheci agora aqui no discurso, em nome da imprensa, senhores jurados, representantes da sociedade de Niterói. Recebo também a homenagem desse digno advogado. Começando aqui, senhores, falando dessa foto aqui. Essa aqui é a postagem do Instagram, aonde essa senhora aqui de óculos, de boca aberta, chorando, é a Simone, a vítima de violência sexual, de abuso. Lembrando, senhores, que os senhores ontem escutou aqui Lohane falando, respondendo a pergunta do Ministério Público. Por que só agora você descobriu que era vítima de abusos sexuais? Depois que a doutora Janira entrou no processo e conversou com a gente. O Anderson já estava morto. Como que isso foi causa do crime, senhores? O Anderson já estava morto quando a doutora Janira apareceu na vida da Flor de Lis. Como que isso foi causa da morte? Os senhores vejam que o depoimento da Lohane aqui ontem só falava de dinheiro, de roupa, Renner, diesel, poder e dinheiro. Mas enfim, senhores, vou começar mostrando aos senhores a personalidade da Flor de Lis, que não é o que classifico não, excelência. Folhas 14.727, por favor. Não sou eu que classifico ela não. Quem classifica ela, senhores, são vários depoimentos. Ninguém melhor classificou a Ivelisse, classificou melhor a Flor de Lis do que a senhora Ivelisse. Pessoa enigmática, nebulosa, perigosa e dissimulada. A Ivelisse era empresária dela, a dona da MK. Doutora, ela não recebe uma ligação, inclusive da polícia, pelo celular do pastor. Pelo celular do pastor. Isso! Logo no dia do crime. Isso! Inclusive um relato que não sabia do celular. Isso! É, interessante. Eu vou ler aqui, a Ivelisse narra isso aqui em delegacia, senhores. E eu estava lá na delegacia nesse dia, 11 de fevereiro. Eu tinha ido lá porque dia 11 de fevereiro, senhores. Me desculpe, não me apresentei aos senhores. Eu sou advogado da assistente de acusação, que é a senhora Cláudia, irmã da vítima, sendo que antes da Cláudia, senhores, acreditem, já passaram 3 assistentes de acusação aqui. Morreu a Michele por conta desse crime, 4 meses após, irmão do pastor, morreu a mãe e morreu o pai, como saiu daqui no julgamento do dia 23 de novembro, senhores. Dizimou a família, esse crime, dizimou a família antes do carro. A Cláudia não está sentada aqui na plateia hoje, porque ela ficou com medo de acontecer com ela, não aconteceu com o pai. De a caminho de casa, infartar e morrer. Levanta aqui, por favor, senhores. 14.727. Vamos lá. Essa folha aí, 14.727. 14.727, desculpa. Essa daí mesmo. Levanta aqui, por favor. Vou mostrar aqui o ponto que eu quero. Opa, o que é isso? Madeira. Coloca na canetinha, doutora. Ah, doutora Ângela, Oi. você está na frente da tela, chega pra cá, por favor. Eu sou pobre. Verdade. E na ocasião, acha pra mim ali, por favor. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Tá.
Vamos lá, senhores. A Inbelize classifica a personalidade criminosa da Flor de Lis, abre aspas, que na ocasião em que o marido da declarante voltou para casa, depois de dar suporte à Flor de Lis, o mesmo mencionou que a deputada afirmou peremptoriamente que tratava-se de um assalto seguido de morte, mas que depois veio a saber que a deputada mudou o discurso apontando seus filhos como autores. Que, por ocasião da mudança de versão da deputada, a declarante, senhora Inbelize, e seu marido resolveram não mais prestar suporte psicológico à deputada, afastando-se da mesma. Que o vínculo contratual apurado, que o vínculo contratual com a deputada como cantora está sendo mantido até que a questão totalmente apurada, mas que a declarante resolveu retirar as músicas da cantora da sua rádio 93 FM, por entender que haveria queda de audiência em decorrência de uma mácula à imagem da cantora, que pode afirmar com certeza que Flor de Lis sabia que um dos filhos tinha matado o pastor Anderson, quando afirmou que tinha sido um assalto. Ou seja, a deputada mentiu desde o primeiro momento, que a declarante acredita que Flor de Lis mentiu para o senador, no caso o falecido Haroldo de Oliveira, com a intenção de provocar a ida dele ao seu encontro, pois se tivesse falado a verdade, seu marido não teria se deslocado ao encontro dela. Aí vem um ponto forte, senhores, que pelo que conheceu, perguntada a respeito do perfil psicológico da deputada federal, afirmou que a mesma era enigmática e nebulosa, que percebia a deputada federal, em alguns momentos, ressalva uma personalidade diferente daquela que aparentava publicamente, considerando-a dissimulada e perigosa, sendo capaz de clamar algo desse tipo, senhores, é a morte do pastor Anderson do Carmo. É isso que a senhora Inbelize fala dela. E eu agora vou mostrar aos senhores o quanto ela fez para causar um obstáculo nessa instrução criminal, o quanto ela fez para causar obstáculo na investigação, senhores, contratando advogados não para defender ela, mas para ela usar os advogados como objeto. Eles aqui não estão sendo julgados, muito pelo contrário, eu vanglorio eles. Não é à toa que não estão com ela, mas ela usou de advogados, senhores, para causar obstáculo no processo. Por favor. Não, cadê? Roubou nenhuma. Começando, senhores, o primeiro escândalo desse processo foi o Lucas, traficante com visita de miliciano. Nunca vi isso. Eu, advogado, fui na subsecretaria operacional da SEAP e pedi para separar. E expliquei o fato. A SEAP disse que não ia separar por conta de ter preso o famoso. Porque o que acontecesse com ele, caso o Lucas fosse separado, teria responsabilidade da secretaria. Um absurdo. Deputada federal detinha o poder do governo aqui do Rio de Janeiro. Quantas vezes esse advogado pediu ao juízo para separar os presos, e quando o advogado fechava os olhos, os presos estavam todos juntos. A prova disso foi no recesso de 2020 para 2021, quando voltavam a ser interrogadas Simone, Rayane e Marzi. Estavam todas juntas no Edgar Costa. Foi o pior resgate forense que eu passei, que eu me senti inoperante, senhores. Mas vamos lá.
a SEAP não quis separar. Então esse patrono veio aqui e pediu a juíza para separar o Lucas. O que foi deferido. E no que a delegada marca reprodução simulada, o Lucas, representado pelo Dr. Walter, advogado honrado, contratado pela Regiane, dá entrevista e diz que ele vai participar da reprodução simulada. Por incrível que pareça, senhores, o Lucas chega lá e não participa da reprodução simulada. Eu, saindo da minha casa, já tinha recebido o informe que o Lucas não iria participar e teria uma carta que iria ao ar do Fantástico, do dia 22. Cheguei na reprodução simulada. O Lucas não participou da reprodução simulada, o que me causou um espanto. Eu, então, estranhei essa negativa do Lucas. Ele não participar da reprodução simulada porque ele sempre se julgou inocente. A gente sabia que não era, ele conseguiu conquistar a carta, mas ele sempre se julgou inocente. Assim como todos ali se julgam inocentes, mas ninguém participou da investigação, nem a Flor de Lis. Esse patrão então pediu ao juiz que oficiasse o presídio, excelência. Folha 27.829, por favor. Esse patrão pediu para que oficiasse o presídio, para saber quem visitou o Lucas naquela semana da reprodução simulada. Lembrando, os advogados aqui não estão sendo julgados. Eu estou julgando a conduta dela. Se nós levantarmos o perfil de todos os presos hoje do complexo penitenciário, é a pessoa mais perigosa que tem lá. É a Flor de Lis. Então, senhores, saiu o ofício. Levanta aí, por favor. Solicitando a cópia do livro de cadastro de advogados. Levanta para mim, por favor. Pode passar para a folha seguinte. Para aí. Dr. Walter é um advogado contratado pela Regiane. Legal. Dr. Maurício Eduardo Maia e Dr. Flávio Soares Pereira eram advogados do Flávio. O Flávio executor, que passou a ser advogado dela na ação penal. Essa aqui, que eu vou mostrar a procuração para os senhores também. Ela, a todo momento, usando da democracia, porque a advocacia, ela é democracia, para se reportar da aplicação da lei penal, para se reportar a ação penal que cobra dela hoje, nesse dia, através dos senhores, a responsabilidade. Pode levantar, por favor. Vem ali, senhores. 17 de setembro e 18 de setembro. A reprodução simulada foi no dia 21. Pode? Aí, ó, senhores, é o livro. Pode levantar bem, por favor. Ali o livro. Isso aí é o livro, senhores. Passou, vai assim, por favor. Olha assim. Não, esse ali é do Walter. O Flávio. Acho que também, por favor, Isabel. É o terceiro de cima para baixo. Levanta ali, por favor, levanta. Ali, ó. Flávio Soares Pereira. Do dia 17 de setembro. Esteve lá no presídio falando com o Lucas, amando dela. O que eu vou mostrar para os senhores agora. Isso. Querida, por favor. Mostra para mim a foto número 24, por favor. A Andréia já foi condenada por esse tribunal do júri, por esse crime da carta. E os senhores vão ver que Flor de Lis manda para ela um zap. Vou mandar o Dr. Flávio aí falar com o Lucas. Pede a ele para receber o Lucas. Flávio vai fazer tudo o que ele quer.
Senhores, quem é inocente, se fecha um papel desse, aí eu deixo para a consciência de vocês. Quem é inocente não vai se defender do processo. Quem é inocente vai sentar aqui, vai ser interrogado, não vai nunca se negar a responder a pergunta do Estado juiz. Não vai nunca deixar de responder a pergunta do Ministério Público. Eu sou criminalista há 18 anos. Há 18 anos eu sou advogado. Meus clientes que se julgam inocentes nunca ficaram calados, se negando a responder a pergunta do Estado juiz. Olha lá, senhores. Amanhã o doutor Flávio vai aí. Pede ao Lucas para atender ele. Ele vai fazer tudo que o Lucas quiser. Gostaria que o senhor está complementando o doutor assistente, dizendo que, ainda que na opinião pessoal do assistente haja algum problema nessa questão de não responder ao Estado juiz, ao Ministério Público, a ré pode eventualmente exercer, né, esse direito, e isso não vai macular de forma alguma, né, o exercício, né, da sua defesa, isso não vai macular a sua tese de forma nenhuma. Ela vai poder permanecer e optar para a defesa técnica exercer, ainda que seja... Aí, envie para mim, por favor, agora o áudio. Seja uma opção do executório seletivo. Senhora Maria, vamos mostrar aqui alguns reportes. Excelente, questão de ordem. Vamos fazer constar, doutor. No meio Vamos fazer constar e eu não... Tá bom, então eu vou aí fundamentar a unidade expressa que aconteceu. Eu estou dando a suposição, doutor. O Ministério Público expressamente afirmou o contrário do que o senhor disse. O assistente agora afirmou favorável. Afirmou o contrário do que o senhor disse. Para o tempo. 52, por favor. Aos 52. Veja o dia. Não, desculpa, é o 55. Desculpa, é o 55. Agora você tem que ficar pelo defensor, porque você tem que sair lá do negócio do Misael e provar que tu tá fazendo isso, não é porque tu tá sendo orientado pela sua mãe. 56. Não, ele tem que ficar com quem você mandar, pô. Mas agora, nesse momento, ele tem que ficar pela defensoria. Como que ele vai acusar o Misael, o advogado pago por vocês, gente? Pelo amor de Deus. Se justamente vocês vão bater que ele tá entregando o Misael porque o Misael prometeu fundos e o mundo não cumpriu. Até o advogado abandonou. Isso daí vai ser a prova-chave, gente. Então, solicito a resposta da Andréia. Pois bem. Pois bem, senhores. Aí, nós vamos, como que a carta foi feita? Informação sobre investigação. A carta foi feita a mando dela, em conversa de WhatsApp, com quebra de sigilo, está aqui, aonde ela conversa com outro advogado, com exceção aqueles dois, a respeito da confecção da carta. A informação diz o seguinte, senhores. No telefone de Flor de Lis, em conversa de WhatsApp com o interlocutor denominado Fabiano Advogado, telefone e tal, Flor de Lis avisa sobre a conversa com o suposto autor da extorsão. Pessoa perigosa, tenta incriminar pessoas que ela sabe ser inocentes.
acusando o policial de extorsão. Aí vamos lá. Sobre a conversa com o interlocutor Fabiano, apura-se que Flor de Lis encaminhou um áudio do suposto autor, onde o mesmo teria utilizado a linha telefônica do Thiago Junqueira, CPF e tal, dentre outros assuntos que serão objeto de análise em momento oportuno. Cabe por fim consignar que no dia 16 de setembro, às 23h18, o interlocutor Fabiano envia mensagem para a Flor de Lis com o seguinte teor: deputada, tive a informação que haverá uma busca e apreensão no seu gabinete. Em outro trecho da conversa, Flor de Lis pergunta a Fabiano se haverá reconstituição do crime, mesmo se Lucas confessar. Na continuação, diz que tem uma moça cujo marido está preso há 14 anos e está ajudando. Flor de Lis encaminha a mensagem que a orientação não deixa que seu filho Lucas se aproxime do Misael. Diz ainda que Lucas for para outro presídio, ainda perde o controle dele. Aí eu vou mostrar para os senhores os trechos do depoimento do Lucas no dia 17 de dezembro da delegacia. Vou exibir também. Ele é muito importante. Cadê? Por favor, doutora. Exibe, por favor, o áudio 425 e 110. O áudio não é o vídeo do depoimento do Lucas. Reforçando aqui, senhores, eu não estou julgando aqui a conduta de colega. Eu estou julgando aqui a Flor de Lis. Ela, que é a mandante do crime e tenta imputar o mando a Simone, como tentou imputar ao Luan e ao Misael. Vocês vão ver aqui do áudio. 4h25 e 5h10. Tá, só mostrar esses saldos aqui só. Não gravou lá o computador. Tá, vou deixar só exibir esses áudios aqui só. Vou sair. Gravou? A gente foi. O tempo tá parado. Depois, aí o advogado dele foi lá, foi o Flávio Maurício. O Maurício falou para mim que eu era fazer a constituição minha, eu não podia me prejudicar, prejudicar o Flávio, prejudicar minha mãe. Aí ele falou que uma hora para fazer a constituição e tirar o advogado também não estava indo mais lá. Aí eu tinha um dia que fiz a constituição. Aí na segunda-feira, quando eu cheguei lá, acho que foi dia 23, o advogado apareceu lá, o Mauro, que não queria mais. Aí eu fui para a defensoria. Aí a mãe pegou, montou uma advogada lá, a Vanessa. Aí falou que ia ficar acompanhando, podia ser transferido, mas não se deu falar o que ele tinha falado. Eu tinha pedido lá, teve uma segurança lá, que ia ser transferido. Aí ela falou que ia ser transferido e ela fica me acompanhando, para fazer consultoria. Depois de um tempo ela me dá a procuração para me assinar. Aí na sexta-feira
Então, senhor, o senhor entenda que esse teve a influência dela em cima do Lucas para calar o Lucas. Sempre teve. Por favor, pula o segundo áudio e põe um 11h35, por favor. Sempre teve a influência dela para calar o Lucas. Vou deixar a senhora ver. Já vou devolver a senhora, tá, doutor? Cadê? 11h35. 11h35. Eu vou te devolver a palavra também. Doutor Ângelo, nós temos 50 minutos. O MP vai continuar, ok? Ok. Doutora Maria, vou mostrar aqui alguns recortes de celular e Vossa Excelência, vou dar o do áudio. A gente vai exibir agora Volta tem que trocar de canal. É a nuvem do pastor, né? É a nuvem da vítima, né? Da nuvem do pastor. Essa conversa, a gente não conseguiu, infelizmente, apreender o celular da vítima, porque as réis, elas se desfizeram, né? Como a gente sabe, a gente tem esse material todo, mas a gente não tem aqui o celular que a Flor de Lis usava na época do crime, o celular da vítima e o celular do Flávio. Mas a polícia, a doutora Bárbara explicou isso aqui também, doutor Alain, apesar de não conseguirem pegar o aparelho da vítima, foi possível baixar a nuvem. E aí eu vou exibir para os senhores uma conversa da vítima com a ré Simone, tá? Alguns trechos da conversa. Vou botar aqui, doutora Maria. Doutora Maria, está ali no telão a mensagem que você queria mostrar. Vamos lá. Aqui não, só um pouquinho. Sobe, que eu não consegui ler. Niel, né? Então, aqui é a Hebreia que manda para a vítima. Niel, aluga um filme de terror para hoje. Isso daqui está acontecendo dia 5 de março de 2019. Esse é o diálogo da Simone, que narra o extremo nojo da vítima, conversando. Ela inicia o assunto. É importante observar aqui. Ela inicia o assunto. Niel, aluga um filme de terror para hoje? Aí ele responde, oi, pode descer. Eu faço a pipoca e levo refri quando estiver indo. Não demora então. Essa é a conversa da ré Simone com a vítima que ela diz ter extrema ojeriza. Vamos seguir. Não demora não. Só começa às 8, termina às 10. Coloca na do futebol, que no arquivo está no 50, por favor. O PDF está no 50. Aqui, olha, aqui em cima. E outra coisa, aqui é Hebreia, Simone, a ré, no dia 26/3/2019, 3 meses antes da morte do pastor, ela vai e puxa consulta com ele, né? Ela diz que ele procurava, ela oferecia, aí ela vai. E assim, não é assunto de saúde aqui, é importante colocar, é um jogo, uma troca para pagar plano de saúde, consulta, como se colocou, que é um ingresso para um jogo de futebol. E outra coisa, conseguir o ingresso para o jogo do Flamengo, só se você estiver... e outra coisa, conseguir ingresso para o jogo do Flamengo, só se vocês estiverem aqui, né?
Aí a vítima fala, o jogo é quando? Desce, por favor. Amanhã. Vai descendo. Qual é o jogo? Flamengo e Fluminense. Pode descer, não precisa exibir o áudio, não. Eu só quero... pode descer, por favor. Eu quero o final. Sim, tomara, pode baixar. Eu quero ser entendendo. Aham, pode descer. Peraí. Desce, por favor. Desce. Tá bom, pode descer. Espera. Pode descer. Aí a vítima fala, pedi 5 ingressos. André, réu. Você, réu. Rafa, que é a Rafaela, testemunha que foi ouvida aqui, que também não narrou extremo pavor do pastor. Lolo, que é a Lohane, que foi ouvida aqui também. Ramon. Pode descer, por favor. Oba, já tem resposta? Desce. Desculpa, sua pergunta aqui incomoda. Pode descer. Quero o final da... E você jamais incomoda. Desce. Pode descer, eu só quero a resposta do final. Não, pode descer. Desce, por favor. Desce. Obrigada, agradece que conseguiu ingresso do jogo do Flamengo, para ela e família Oliveira. Pode descer. Tá, enfim, essa termina a conversa. O que eu quis mostrar com essa conversa, senhores, é que me parece uma conversa amistosa entre a vítima e a Ré Simone. Os senhores puderam ver aqui a narrativa da Ré Simone, me parece incompatível com esse discurso. E veja que aqui não há uma troca por questão de saúde, não. A gente viu o pedido para alugar um filme e o outro pedido por um ingresso de jogo de futebol. Aqui nessa conversa tem aquela mensagem do pastor. Vamos lá em cima, por favor. Existiu uma mensagem, né? Infelizmente, a vítima, antes de morrer, teve ciência que já existia plano criminoso para acabar com a sua vida dentro da sua família. Não acreditava que isso poderia realmente acontecer. Isso caiu na nuvem e ele acabou encaminhando para a família inteira. Ele encaminhou para o celular de Simone, celular de André, celular de Carlos Viraci, celular de Pequeno, que é o filho Adriano, filho biológico. Que ele considerava que ele poderia ter mais confiança, que na verdade eles estavam tramando sob a ordem, a batuta da mãe, da flor de lis, da rainha, da divindade para eles, estavam tramando esse plano macabro. Eu vou ler aqui. Quando você resolveu com o Lucas, você não conseguiu o telefone de outro garoto que estava com ele, porque esse é melhor e mais barato. Caminho, tinha que tentar ser hoje ou amanhã, 10. E assim, veja, 10 mil. Desse grupo aqui, quem tem esse valor para pagar para o pistoleiro? Simone falou aqui que não trabalhava. Aí veio a história do cofre, de pegar o dinheiro da própria vítima. Vamos seguir. 10 mil depois do serviço feito. Isso a vítima recebeu no celular. Ela verificou isso no celular dela. O Anderson recebeu isso aqui. 10 mil depois do serviço feito, mas as outras pessoas no carro não podem ser atingidas, simule um assalto. Lembrando que a tese primeira, quando a Ré, inclusive, é ouvida, né, pela televisão, ela fala que ele morreu defendendo a família, que apurar o homicídio do Anderson seria uma forma de solucionar o problema de segurança pública no estado do Rio, né? Bem parecido com o plano inicial aqui, que era mesmo simular um crime patrimonial. Se voltar no dele, melhor, que eu vou mandar enviar no outro. Eu acho que a gente já leu essa mensagem, não já? Doutora Maria, se quiser que eu contextualize. Pode ser, por favor. Doutor Carlos, fique à vontade também para me corrigir, caso esteja sendo ligeiramente impreciso. O Lucas explicou muito o contexto disso aqui. Na verdade, o que você tem aqui são duas mensagens distintas. A primeira começa ali no quando, vai até o ou liga, e depois tem um fala, poxa, é uma outra mensagem. O que acontece aqui? O que o Lucas narra? Segundo, inclusive, essa versão é confirmada. Doutor Carlos, é confirmada pela Luana, é isso? Essa questão da sincronização? Não, as testemunhas todas que prestaram depoimento esclareceram o delegado, a doutora Bárbara,
a lomba, acontecia era o seguinte, a mensagem era escrita no bloco de notas, né? Assim como a gente viu a testemunha Douglas, né, que prestou aqui, disse que conversava com o Ramon no bloco de notas, escreveu aquela mensagem da minha avó, como é que é? Também meu tio disse a minha avó que ia apagar todas as mensagens, tudo que há incriminar. Fiquei choquito. É isso que o Douglas te mostrou o celular do Douglas aqui. Ele falou, não, isso aí é porque eu escrevo no bloco de notas para os outros verem. Eu escrevo no bloco de notas, eu estava do lado do Ramon. Pô, mas você estava do lado do Ramon, por que ele não conversou e disse isso para você, ou comentou e escreveu? Não, porque a gente não podia falar alto, tinha policial perto, tinha aquilo. É mais ou menos a mesma coisa. A Clotilde escrevia as mensagens no bloco de notas para Marzi, posteriormente copiá-las e mandá-las do celular dela para o Lucas e mandá-las do celular da Clotilde aprovando. A Marzi botou os prints da Clotilde aprovando para o Lucas. E o Lucas recebeu inicialmente essas mensagens em 26 de janeiro. Ele recebeu o contato de Marzi, foi quando a Regiane deu o celular dele para Marzi, foi pedido dia 26 de janeiro, e ele recebeu aquela mensagem e ele procurou a casa, ele procurou o Ednis, e ela disse, não, você põe para Marzi, esquece, apaga isso. Pegou o celular, Lucas, me dá aqui que eu vou apagar. Pegou o celular do Lucas e apagou. No dia seguinte, na segunda-feira, isso era um sábado, dia 26. Na segunda-feira, o próprio Carlos, o Viraci, teria ido, coordenado pela quadrilha, ele teria ido, ainda que não houvesse prova em relação à participação dele no homicídio, descobrido a pedido do Ministério Público, o Carlos, mas ele pediu, e quis saber do Lucas, foi lá na oficina da Regiane e falou, poxa, como é que é esse negócio aí? E dia 28 de janeiro. E dia 16 de fevereiro, o pastor Anderson foi para o Rio de Janeiro, junto com o próprio filho Adriano e outras pessoas. Ele estava procurando comprar o carro, porque eles tinham um carro em Brasília, tinham a caravan da Clotilde. Ele estava indo junto com o filho biológico da Clotilde, Adriano, para eles verem carros. E a Clotilde acreditava que ele pode comprar. E falou, e mandou o plano homicida, também encaminhado nessa afirmativa, segundo o Lucas Gerador, o plano homicida para que ele fosse assassinado. No retorno, ela daria inclusive a placa do carro. Posteriormente, o Lucas narra em sede policial que Rayane entrou em contato com ele pelo Instagram. Porque, na verdade, Rayane morava em Brasília, junto com ela levou, como eu disse antes, na primeira exposição, ela levou a irmã, outra vez levou, acho que como escrava, não sei, para tomar conta de Rayane e do filho de Rayane, levou a irmã do Lucas, a Bruna. E aí ele falava com a irmã biológica dele. E a Rayane aparecia, então ele começou a manter mais contatos com Rayane, e Rayane começou a se aproximar do Lucas. E aí a Rayane manda a mensagem, são 3 mensagens que estão ali, ela manda a mensagem seguinte, dizendo que o Lucas pega, ele fala, poxa, mas você não fez, não quis fazer, você ganharia 10 mil, você poderia contratar um amigo seu, você não quis, a gente se livraria do chato do Niel, mais uma vez questão chato, como ele é referido nas mensagens, chato do Niel, e a gente ainda ganharia, você ainda ganharia um trocado para resolver sua vida. A questão é que, segundo o Lucas, depois de ele receber esse contato diretamente da Rayane, mais ou menos em abril, e a gente não tem a precisão da data, isso foi no bloco de notas, que começou a data com 16 de fevereiro, que era a data onde se iniciou a digitação daquela nota, a Rayane, ela mandou aquela mensagem e em seguida ela procurou a Érica Cacá aqui no Dia das Mães. Ela veio para o Rio de Janeiro por volta do dia 12 de maio de 2019, mais ou menos um mês antes do crime.
E, em seguida, o projeto de Nossa foi cada vez mais se intensificando, falaram, vamos fazer, o veneno não está funcionando, nenhum veneno funciona, o rapaz ele não morre nunca, ele é ruim de morrer, como a Simone dizia para o Rogério, para o namorado, para o Luan. E eles resolveram, então, adentrar na seara do homicídio ativo e concretizar, já que o Lucas não está resolvendo, vamos dar um jeito. E como é que eles fizeram? A Marzi disse, em sede policial, na delegacia de homicídios, que ela tinha, inclusive, comprado, depois que o Miel descobriu que eles tinham essa mensagem que estaria tramando a morte dele, que ela teria comprado um chip exclusivo para falar com a Flor de Lis. Era um número que não era, que ela não usava com ninguém. Era um número que ela não usava com absolutamente ninguém. Ela tinha aquele chip, aquele número, e ela usava exclusivamente, segundo ela mesmo disse, em sede policial, para falar com a Flor de Lis sobre a vontade dela de assassinar o pastor. Em juízo, ela repetiu essa mesma versão, quando ela foi ouvida como testemunha do Flávio, na audiência do dia 31 de outubro, 1º de novembro de 2019, ela repete essa versão, mudando um pouquinho. Ela diz o seguinte: não, realmente eu comprei um chip para falar com a minha mãe sobre o que eu queria. Seu Neto, não, eu queria o quê? Não, eu queria matar o Miel, eu queria ser morto. Só ela comprou um chip para falar sobre isso. Em juízo ela fala, não, eu comprei, mas eu falei uma vez só. Mas não, mas eu só comprei um chip para falar uma vez só, não podia ter falado, vocês moravam na mesma casa. E ela disse que ela mantinha as comunicações dela em juízo, para a doutora Niasa, disse, não, eu mantinha uma vez só. Na delegacia, ela disse que ficou 15 dias com esse chip. Curiosamente, quando Marzi, e depois eu gostaria de ver a fuga de Marzi e Rayane, você consegue botar a fuga aí das alegações finais? Então, as alegações finais, depois as folhas 21, 291, folhas 63, pode botar na folha 62 do PDF, a parte final. O que acontece? Logo depois, dia 31 de maio de 2019, existe, a gente vai mostrar, conto com a ajuda dos novos informáticos aqui para botar a inserção desse chip, foi apreendido, aonde foi apreendido? No apartamento funcional da deputada Flor de Lis, em Brasília, o celular velho, o celular lá que não tinha a marca Vagabundo, que é uma marca mais barata, que tinha aquele chip especificamente. E era um chip que tinha sido colocado, tinha sido reinstalado, tinha sido instalado o WhatsApp, tinha sido colocado o número novo, seu número novo é tal, chama aqui, foi feito o WhatsApp, tudo novo, dia 31 de maio de 2019. Ou seja, 15 dias antes, 16 dias, contar a madrugada antes do assassinato do pastor Anderson do Carmo. É exatamente o que ela disse em sede policial na delegacia de homicídios da doutora Bárbara Lomba. E a gente pegou esse chip, foi apreendido no apartamento funcional em Brasília. Mas por que o chip foi apreendido no apartamento funcional em Brasília? Porque esse chip, você está botando aqui o chip? Aquele ir embora de Não, me bota a alegação final, tem os dois, ela fala dos dois chips com a Rayane, a alegação final. Não, mas eu estou falando, a alegação final foi as 62 da alegação final e das alegações finais. E eu tive um trabalho, isso já está nos autos, veja bem, desde fevereiro de 2021, quando o Ministério Público apresentou as alegações finais, que teve pronúncia do réu Carlos Ibiraci e do réu Lucas em relação à acusação de submissão criminosa, porque ele era menor de idade, na verdade, na época que ele praticava aqueles fatos, e a pronúncia dos demais acusados. Nessa alegação final, eu escrevi, eu procurei esses celulares mudou muito trabalho, a gente conseguiu extrair, efetivamente vai pegando uma peça aqui, outra peça ali, você monta aquele quebra-cabeça e vai entendendo essa trama que eles fizeram para assassinar o pastor Anderson do Carmo. Então, dia 31 de maio, exatamente 15 dias antes do fato,
Marzi botou um chip novo no celular dela. Eu só nos contatos, só todos as falas com ela, e ela botou aquele chip. Quando ela fugiu para o Brasil, ela jogou no celular dela qualquer. Por quê? Porque ela tinha o celular dela, o iPhone que ela ganhava da Flor como um mimo, né, um privilégio dela estar ali ajudando, ela ser subserviente. O iPhone que ela tinha foi... Pode deixar aí. O iPhone que ela tinha foi apreendido pela polícia, mas ela não entregou o iPhone para a polícia para DH no dia 18. Ela fala, inclusive, em audiência, aqui, perante a doutora Linhares, perante mim, ela diz o seguinte, ela diz que não, eu estava com o telefone na mão, e aí o policial aprendeu meu telefone. Mas aí estava com o advogado do lado da doutora Lucília, ele estava conversando, e chegou um monte de gente ali, e ele não percebeu que eu peguei o telefone e eu devolvi. A doutora Bárbara Armão e a equipe dela estavam fazendo a apreensão de 10, 15, 20 celulares, era um monte de gente, pessoas fugindo, pessoas escapando. A Marci pegou de volta aquele celular que ela estava no iPhone. Aí, posteriormente, quando foi após o ensaio, né, isso foi no dia 18, as buscas e apreensões. As buscas e apreensões foram precipitadas, mais uma vez ditas, após as fogueiras, né, que o André estava fazendo na casa, juntamente com a Flor de Lis, com os demais, estavam tacando fogo, né, nos documentos, conforme relatado aqui pelas testemunhas. Então, isso foi dia 16 o assassinato, domingo, dia 17 o enterro, quando o Flávio, por sinal, disseram aí de motivo, o motivo do Flávio não foi sexual, evidentemente não foi o Flávio. Quando ele foi preso, dia 17 no enterro, ele joga dinheiro, ele estava com uma bolsa cheia de dinheiro, segundo relato, além do celular próprio, ele entrega para Simone, que bota na bolsa, entrega para a deputada. Então, a deputada federal foi dirigida porque não poderia ela, como deputada, ter a sua bolsa registrada. Então, ele joga cerca de 5 mil reais, né? Ele joga pacos de dinheiro, como as testemunhas referiram na primeira fase processual, ele joga para Simone, e assim como o próprio celular. Isso some, desaparece. O celular dele desapareceu, assim como o celular de Flor de Lis desapareceu, assim como o próprio celular do pastor também desapareceu. Então, Simone, dia 24 de junho de 2019, foi a grande oitiva na Delegacia de Homicídios. A doutora Bárbara botou a equipe inteira para trabalhar, conseguiu convocar todas as pessoas envolvidas para prestarem o seu depoimento, ou quase todas, muitas pessoas prestaram depoimento nesse dia. Foi o dia que os telefones tocavam, os advogados tentavam, eu sou advogado da Flor de Lis, eu quero defender, o outro fala, eu não preciso de mais advogado, meu advogado é Jesus, eu não quero, eu não te contratei, quem está querendo saber o que eu estou falando? Esse dia 24 de junho, é o dia seguinte do grande treinamento de Paula Barros, no domingo 23, dia 24, segunda-feira, foi a grande oitiva que a DH fez de inúmeras pessoas. Dia 28, houve novas oitivas que foram feitas pela DH. Bem, o que acontece? Você assistir olha só para a gente contextualizar para vocês. Aí eu consegui obter desses meus celulares conversas entre Rayane e Marzi, inclusive de dois tipos diferentes, que eles mudaram os celulares, após a apreensão, mudaram os números, ou pediram para você ver os números, ou ficaram talvez receosas de que fossem interceptadas, não sei, se fossem pegas. Elas começam a mandar mensagem uma para outra, dizendo assim, Marzi, vamos dar logo, você tem que conseguir, fala para a Xoxó comprar as passagens, a gente tem que sair daqui, tem que sair logo. Se pudesse subir para o euro, e ela compra as passagens para o dia seguinte, por triplo do preço, que seria esperado na passagem para Brasília, e passagem de ida só, passagem de ida. Não vai nem dessa aí, peraí. Raio Novo, é o telefone novo. Doutor Carlos, parece que Brasília era rota de fuga, né? Porque quando o Flávio estava com mandado de prisão por conta da violência doméstica, né? O Flávio... Onde ele foi? Foi para Brasília. Então, ir para Brasília costuma ser rota de fuga da família quando tinha algum problema com o Estado do Rio de Janeiro. É isso. Olha, Marcia, oi, fala com a Xoxó das passagens, por favor. Tem o bebezinho aí, gente? Fala com o vovó das passagens, por favor. Xoxó, a gente já sabe que é o juiz. Isso, menos 3, tá vendo? Fundo 7, dia 1º do 7, às
19h21, às 7 da noite. Ela não está me respondendo. Temos que ir embora antes de quinta. Isso aqui, quinta-feira, eu vou seguir para vocês, elas vão na quarta-feira, dia 3. Elas estavam com medo que tivesse uma nova operação da polícia e que pegasse elas. Ela queria fugir, desesperada. Ela não está me respondendo, fala com as outras passagens. Quem tem que ir para Brasília antes de quinta-feira? Não sei se você for trabalhar em Brasília, as pessoas costumam, dizem, vão na terça-feira de manhã, vão na segunda. Não, ela sai aqui numa segunda-feira e falando, a gente tem que ir daqui correndo, a polícia vai pegar a gente. Vambora, foge. Temos que sair embora. E se puder, seja um pouquinho, está meio distorcido. Consegue melhorar ali? Na verdade. E aí a Marzia, ela fala, ela tinha acabado de fechar o plano de saúde, ela estava brigando com o André, estava brigando porque o Miguel estava pedindo para contribuir, estava pedindo para o André contribuir, estava pedindo para o Israel contribuir, por causa do Brasil contribuir, estava brigando, acabou meu plano acabou, como é que vai ser, eu tenho que pagar. Ela tinha acabado de fechar o plano de saúde, e aí ela fala, mas isso aqui é a outra, entendeu? Ela fala com a operadora, não, só vamos mostrar um monte de cada vez. Eu achei que fosse do plano aqui. Vamos voltar aqui. Temos que ir antes de quinta-feira. Deixa eu ler no físico, porque no físico não tem. Isso vai dar das delegações finais físicas, gente. Não tem delegações finais físicas. Que é onde tem isso direitinho. Aqui, eu vou deixar com os dados. A página dos autos mostrou aqui, olha só. Folhas 62, 63. Embora de quinta-feira, saí de casa. Ela disse que ia comprar hoje. Ela disse que ia comprar hoje. Estava com cartão e tudo. E aí ela continua do lado, eu botei o diálogo. Se você puder subir, ali do plano, ela trocou o PDF, o plano. Ela fala com a menina do plano, a Fabiana, data e plano. Bom dia, eu esqueci de te perguntar. Meu plano está em Brasília, pois estou indo para lá. Sobe. Folha de 62. É o primeiro, eu tenho um lado do outro, que a gente conseguir ler. Primeiro 3, 3. Fabiana, data e plano. Bom dia, esqueci de te perguntar uma coisa. Meu plano está em Brasília, pois estou indo para lá. Não, amiga, você fez o plano estadual, lembra? Era mais barato. Ah, eu estou indo embora. Então vou ter que cancelar, porque vou morar lá. Ela, de repente, depois do dia 24, das rotinas de todo mundo, do dia 28, elas decidem, você pode passar de baixo. Elas decidem sair correndo, fugir para Brasília, para o departamento funcional. A gente tem que ir, só desce um pouquinho. Ela falando com uma amiga dela. Você vai para Brasília já essa semana? Aí ela diz aqui, não sei, está tentando comprar a passagem, mas está cara. Mas está cara. Então deixa, se fosse discursiva eu poderia pedir revisão. Ela largou, ela estava fazendo uma faculdade, segundamente de administração, ela largou tudo, ela saiu correndo. Ela e Rayane, temos que ir embora antes de quinta, compra logo essa passagem. E aí, passa a página seguinte, vai ter a Rayane, falar, Marzia, Rayane do Rai Novo, de novo, seu novo telefone, agora está me dando melhor de ler. Me mandem pauta explicado para o Felipe, para ele não fazer besteira, por favor. Aí, Rayane, identidade tal, CPF e tal, e dia 2/7, rápido, compra logo, a gente tem que fugir, a gente tem que ir embora. Dia 2/7, meio-dia 21. E aí, se puder subir, é comprada a passagem do Ministério de 1 da manhã, né, da dia 1º para o dia 2º, compraram de madrugada, quer dizer, o cartão, a Marzia disse, ela já está com o cartão, ela está comprando, e posteriormente, depois de fazer a reserva, o Felipe, que é o marido da Rayane,
foi na Caixa Econômica, parece que pagaram com igual convênio, Caixa Econômica, com o cartão, não sei se o cartão era da Câmara ou alguma coisa do gênero. Mas tem ali o pagamento, e ela pagou R$4.600 para 2 passagens aéreas para Brasília, porque era para o dia. Se você puder descer, ela comprou R$4.600 para 2 passagens aéreas para elas fugirem, para elas saírem. Porque elas sabiam do que tinham participado, sabiam da trama, sabiam que estavam envolvidas e tinham que ir para o apartamento funcional da deputada. Gente, não é um documento que eu pedi de grande valor, mas se vier na técnica, só lembrando que todas as análises de personalidade feitas dos autos foram feitas de maneira unilateral pela defesa. Existe um documento, então, que causou grande estranheza no meu contato, que foi chamado de autópsia mental da vítima, que vai ser mencionado. Só quero que os senhores se recordem que a defesa pretendeu construir a personalidade da vítima com base tão somente, como dito aqui pelo psiquiatra, na narrativa dos réus. Então, com base na narrativa dos réus, constrói-se a personalidade, o que esse documento, na visão do Ministério Público, é extremamente violador da dignidade da vítima, dizer, querer construir a personalidade, construir e concluir de maneira bem leviana, como seria a personalidade de uma pessoa morta, tendo como base tão somente a versão de quem quer se livrar da responsabilidade criminal pelo homicídio dessa pessoa. Ultrapassando esse momento, eu vou exibir aqui está nos autos, a réplica de Liz, quando estava solta ainda, né, ainda deputada federal, ela deu uma entrevista no programa do Bial. E certas declarações dela nessa entrevista, a entrevista foi 2021, tá? Vamos exibir aqui esses minutos que eu pedi dela, por favor. Domingo, dia 6 de junho de 2019. Aonde você e seu marido tinham ido naquela noite, sábado, antes do assassinato? Nós fomos para Copacabana e andamos ali no calçadão, em Copacabana, fomos para a beira da praia, molhei meus pés, ele molhou os dele, fizemos uma retrospectiva, conversamos, depois nós voltamos para o calçadão e todos os dias ele costuma perguntar: amor, já disse hoje que eu te amo? Aí ele perguntou: eu já disse hoje que eu te amo? Eu falei: não. Aí ele falou, eu falei: não ouvi, mas era brincadeira que eu tinha escutado. Aí ele pegou uma cadeirinha ali do quiosque, subiu em cima da cadeira, estendeu o bração e disse: eu te amo. Eu estendi meu braço também, falei: eu também. E aí ele desceu da cadeira, a gente começou a dar bastante risadas, atravessamos a pista, porque tinha restaurantes, bares em todo lado, e aí ele foi comer isca de peixe. Aí eu já tinha jantado, eu falei: eu tô cheio, só um pouquinho. Aí eu comi isca de peixe, eu adoro isca de peixe, pedi limonada suíça, ele pediu um suco de laranja, nós comemos, até sobrou no prato, atravessamos, aí ficamos mais um pouquinho, depois entramos no carro, ele falou: agora você é toda minha, só minha, brincando. E aí ele pegou a estrada, nem a pista, fomos para uma praia que já não tinha mais quiosque, só tinha alguns carros. Aí nos beijamos, namoramos, ficamos lá, bastante tempo, só nós dois. Que praia foi essa? Bial, de verdade, eu me perguntei onde eu estava com ele naquela noite, sabe? Gente, eu estava tão livre, tão livre. Eu não tinha que buscar onde eu estou, onde não. Eu não sou muito de prestar atenção. Então, assim, esse é um relato, depois da morte do pastor, né, que o que eu não sabia que era abuso, só fui entender que era abuso. Esse é um relato dela contando ali sobre um encontro amoroso com a vítima, né, mencionou ali relação sexual com a vítima, e ela diz a palavra: eu estava tão livre e me parece narrar com felicidade o momento. E só estou dizendo que eu só estou trazendo isso aqui, porque essa foi a tese aqui que a acusada, não é do meu gosto trazer isso. Eu só estou trazendo isso daqui para a gente comparar, né, as narrativas em razão da narrativa que ela trouxe para o interrogatório dela. Bota também, por favor, aquela outra mensagem dessa mesma entrevista. Ação do corpo, porque são venenos que ficam. Mas o perito falou em audiência
que não existia maquinário no Brasil para fazer esse tipo de exame na unha, no cabelo, nos ossos, né? Então a exumação foi descartada, então eu não posso afirmar isso. O Ministério Público atribuiu a você mensagens de celular que comprovariam que você foi mentora do crime. Eu vou ler mensagens que foram trocadas até 5 dias depois de uma internação de Anderson, por engano. O primeiro, seu filho André, recebe a seguinte mensagem: vamos pôr um fim nisso, me ajuda. Até quando vou ter que suportar esse traste? Fazer mais o quê? Separar não posso, porque ia escandalizar o nome de Deus, mas vou encontrar uma saída. Roselise, o seu filho André respondeu essa mensagem dizendo: nem fala, mãe, só a senhora mesmo, em nome de Jesus, cara miserável, pô, se cuida, mãe. Não era você que ele está chamando de mãe? Olha, Bial, eu não escrevi essa mensagem, mas como foi do meu celular, é possível que ele tenha acreditado que eu estava escrevendo. Não escrevi, jamais usaria esse termo com os filhos, de chamar meu marido de traste, porque o respeito em casa perderia, né? Meu marido até então era o marido que era muito bom para mim, me tratava de maneira muito especial. Pode parar, me tratava de maneira muito especial. Outra observação, essa entrevista foi dada, segundo a Rafaela, que foi ouvida aqui, aquela narrativa de abuso que ela faz dentro do quarto, eu perguntei, quando que a senhora contou para a Réflon de Lis? Ela falou, alguns meses depois da morte do Anderson, ou seja, 2019. Essa entrevista aqui é a entrevista que, pela tese que a defesa trouxe, a Réflon de Lis já sabia, então, dessa situação da Rafaela no quarto e essa declaração falando da vítima no programa de televisão. Bem, senhores, bem incompatível com a narrativa que a gente viu aqui nesses 6 dias. Bem, eu vou fechando aqui e vou dizer o seguinte, eu não posso, é difícil a gente olhar para hoje e querer dizer qual a decisão que a gente teria tomado sem conhecer todos os fatos. Talvez se eu fosse do Ministério Público, a promotora de justiça, na época em que esse arranjo familiar foi avaliado, não sei, eu não estava com aquelas condições naquele momento. Mas hoje, me parece que a melhor solução que atenderia os interesses dessas crianças e desses adolescentes seria um outro destino. Essa confusão de vínculos a gente parece ter chegado até aqui justamente por essa confusão de vínculos. Se os senhores terem noção, pelo ECA, para acontecer uma adoção, um dos requisitos é que existe uma diferença de idade entre adotado e adotando de 16 anos. Isso não é por acaso. Flor de Lis foi sogra, mãe e esposa da vítima. A tese que hoje é trazida eu chamo de tese de conveniência. E aí eu vou trazer aqui a palavra da Roberta, que foi ouvida no plenário. Essa história está tomando um rumo surreal. E é isso. É exposição de intimidade desnecessária quando o fato é simples. Que é o que eu disse. É mesquinho, é pequeno, é matar por dinheiro. E matou por dinheiro. Querer olhar e querer dar uma outra roupagem para isso, para tornar mais palpável, é isso que se tenta fazer agora, porque talvez queira se buscar a continuação de uma carreira, mas não foi isso, é triste, é pequeno, é mesquinho, ver alguém que começa a vida de forma generosa e acaba por matar a pessoa que ficou ao lado dela a vida inteira por dinheiro, mas infelizmente é isso. E ainda que tudo isso tenha acontecido, eu digo, não existia escolha? Será que a morte, será que o homicídio, será que passar anos e anos, 2018, 2019, planejando a morte de alguém era o melhor caminho? Fazer o quê? Separar dele eu não posso, porque eu não ia escandalizar o nome de Deus. O negócio era a igreja, separar era melhor, matar e manter toda aquela postura de família e uma tragédia que acontece, eu sigo tudo, do que assumir que aquele casal que inicia aquele projeto terminou. Senhores, para finalizar, Flor de Lis, pelo que a gente viu, que a gente usa aqui a Keturiene, se achava uma deusa, superior a todos na casa,
tinha sim essa posição, não era essa mulher submissa, pelo que a gente viu no processo. Essa é uma versão que surge de maneira conveniente. E veja, né, o que a gente viu aqui, faz profecias, muda o nome de algumas pessoas, diz que um filho tem que sair de um para ir para o outro. Dentro dessa lógica quer dizer também quem pode viver, quem pode morrer. Ela faz a profecia, uma das testemunhas fala do Ana. Só diria que tem falado, Miel não vai durar muito, Deus vai levar Miel. Parece que ela quis concretizar a sua profecia, falsos profetas, né? Acontece, senhores, que no plano que a gente está, pela lei dos homens, quem mata, sendo deputada federal, sendo cantora famosa, responde por homicídio, porque essa é a lei dos homens. E aqui, não importa o cargo que você ocupe. Você pode achar que você tem um cargo de deputada federal e que vai ser menos investigada, ou que as coisas vão passar impune, ou que vão demorar para chegar na sua casa para fazer uma investigação. E aí, nesse sentido, eu lembro frases aqui, né? A partir de agora, o Wagner morreu. A influência dela é sinistra, dá medo. E aqui eu não estou chamando ninguém de bruxa, de feiticeira, não é esse interesse, porque a minha acusação não é com intolerância religiosa, é a hipocrisia dos comportamentos. Por isso, eu vou fechar, eu agradeço muito a atenção de vocês. Esse é um júri muito difícil, acho que é o maior agora do estado do Rio de Janeiro, né? Todo mundo está esgotado, cansado. Agradeço a doutora Meares por ter conduzido os trabalhos, ter conduzido esse processo, né, com firmeza. Os advogados aqui também, né, a gente não tem esse batalhão aqui com a gente, de ter o quê? Que a gente podia ter nosso sangue para apresentar a prova desse processo para os senhores. A gente não tem um vídeo feito, elaborado, com narração e com música, mas a gente tem a nossa voz, nossa palavra, nossa vontade de fazer justiça, que é esse papel do Ministério Público. Obrigado. Já que você aparece no defesa do Estado.